A combinação de taxas de juros baixas históricas com a Selic a 2% ao ano e o aumento da acessibilidade são um dos motivos para o otimismo no setor. Os investidores estão transferindo dinheiro de fundos de renda fixa que estão com baixo rendimento para o setor imobiliário, elevando a demanda por imóveis. Além disso, também estão transferindo dinheiro para contas de poupança, o que, por sua vez, aumenta o crédito disponível para empréstimos imobiliários. Muitos bancos privados refletiram os esforços da Caixa Econômica Federal para diminuir as taxas e expandir a oferta de financiamento. Essa visão positiva pode, inclusive, impulsionar as ações de outros setores, como é o caso de siderúrgicas e fabricantes de revestimentos cerâmicos, louças sanitárias, pisos, com uma demanda bastante forte com o setor imobiliário aquecido. Diante desse cenário, podemos dizer que o mercado imobiliário é o mais saudável da economia? Eu volto essa pergunta agora com os nossos convidados. O que vocês me dizem em relação a isso? A gente vê uma movimentação da taxa de juros muito interessante no bom sentido. O que acontece? Os bancos precisam rentabilizar mais, né? E as outras aplicações não estão rentabilizando tão bem. Então o foco foi para o financiamento imobiliário. Então as taxas nunca tiveram tão baixas, né? Isso incentiva o consumo e até melhora a compra, no sentido de que uma renda que há um tempo atrás comprava X, hoje com essa mesma renda ele consegue comprar X mais 1, ou seja, ele pode investir num empreendimento maior, de valor agregado maior, né? Então é um movimento muito interessante dessa questão da taxa de juros, né? Ela com certeza está incentivando já e vai incentivar cada vez mais o consumo. Você já projeta a gente já consegue até observar que isso vai ajudar a impulsionar, vai ajudar a melhorar os resultados do mercado imobiliário em 2021. Cláudio, pegando um gancho aí do que o Gustavo falou, o acesso aos recursos no mercado financeiro para as incorporadoras ficou mais fácil, mais barato? Ficou mais barato porque a taxa de juros caiu bastante. Há hoje um estímulo ao setor produtivo. Quem tinha dinheiro aplicado no passado, recebendo taxas de até 13%, 14% ao ano, hoje está conseguindo 2%, 3%, 4%. Então, se favorece o setor produtivo, não é? Mas na nossa região, que é uma região pobre, necessita de recursos do FGTS, ainda é um problema, entendeu? Sobretudo com essa saída do recurso do FGTS para outros segmentos da economia, que é um recurso voltado para o setor da construção. Foi criado o FGTS para poder estimular a atividade da construção civil, da moradia. E hoje você vê sendo liberado para outros segmentos, até na área de saúde. Essa taxa de juros baixas, né, e o grande déficit populacional que a gente tem, pode dar uma ativada, uma recuperada nessa economia ao longo dos anos? O que vocês acham? Que essa taxa de juros vai se manter, vai ativar também a compra e o acesso das famílias de classe média e classe baixa, que hoje em dia conseguem pagar uma prestação aí quase como se fosse o valor de um aluguel? A taxa básica de juros baixa, né, ela faz com que você reveja suas aplicações, é o primeiro passo, né? Então, puxando um pouco, claro, para o mercado imobiliário. O que acontece? Se eu tenho uma aplicação que não está rendendo tão bem, até como o Cláudio citou, eu vou procurar uma que rentabilize melhor. E o imóvel, ele figura em duas frentes muito interessantes, né? Muito positivas, que é o quê? Você pode investir no imóvel, você vai ter dois tipos de ganho. Você vai ter o ganho direto, rápido, né? Que seria o aluguel. Eu vou comprar um apartamento e vou botar para alugar, eu vou ter um rendimento mensal, que o aluguel vai ser um rendimento mensal que está muito acima do que as aplicações tradicionais, né? E também ganho na valorização do imóvel, né? O aluguel, então, voltou a ser um bom negócio? Voltou a ser um bom investimento. Como é que está esse setor? O aluguel está otimista, positivo pós-pandemia? Otimista, com uma demanda muito grande. Muita gente procurando. Também é um pouco do que a gente conversou anteriormente, né? A questão da necessidade de uma moradia maior. Em alguns casos, né, o aluguel tá vindo tá vindo suprir essa necessidade. Então, o investimento com aluguel residencial também, que antigamente, até um tempo atrás, ele era menor que o comercial, né, ele já está empatando alguns casos, passando, né, pelo que a gente está observando, voltou a ser um bom investimento. Além da segurança do imóvel, né, casos pontuais a gente vai ver o imóvel desvalorizar, muito pontuais, a regra é que o imóvel nunca desvaloriza, o imóvel sempre está valorizando. Né? Isso é um ponto interessante, porque ele vai comprar um imóvel por um valor hoje e daqui a algum tempo
esse imóvel vai subir de valor. E é um bem de alta segurança, né? A rentabilidade hoje do aluguel chega a 0,5%, 1%, como é que está? Eu tenho um caso que foi um apartamento de 58 metros quadrados, é um exemplo que realmente aconteceu, um apartamento de 58 metros quadrados, que a gente foi fazer a conta do aluguel líquido, ele estava dando 0,6, né? Nossa. Então estava dando mais de 1.000% nesse caso, né? A gente vai ter alguns apartamentos, normalmente os maiores, de maior valor, eles não chegam a uma rentabilidade tão grande. Agora os apartamentos que a gente chama de médio alto padrão, eles conseguem dar um retorno maior. Hoje a procura é mais por aluguel ou por compra? Por compra. Compra. Por compra. Mas o aluguel ele continua constante, continua com uma boa procura. Cláudia, a gente viu que muitas pessoas físicas estão buscando esse crédito, né, para empréstimos. E em relação às empresas, para a construção civil, para os empreendimentos, os lançamentos, voltaram com tudo ou estão mais parados em relação a essa aquisição de crédito? Não, nesse momento, o que é que está havendo um retorno. Os empresários estão vendo a situação como um momento de retornar a investir. Que nós temos ainda muita dificuldade ainda aqui na nossa região são as aprovações de projeto, entendeu? São muitos entraves ainda que se observa e é preciso que haja um engajamento maior do setor público no sentido de favorecer a atividade nesse sentido. É bom lembrar que a atividade da construção civil, ela depende de uma economia pujante, né? Ela precisa que haja uma atividade econômica forte para que ela cresça, para ela se mantenha, tenha sustentabilidade na atividade, certo? Essa questão dos juros, isso é importantíssimo, porque o que é que você tem? Um aluguel na faixa de 0,6%, você tem mais de 7% ao ano de retorno. Quanto é que está se conseguindo hoje? Quanto é que está a taxa de juros anual? Não se chega a 5%, você quer pagar. Tá certo? Então, nesse momento, o que é o correto, que se manter dessa forma, você vai ter um setor produtivo estimulado. Você vai estimular a se produzir, que é o que é necessário. O setor de alta empregabilidade, né? Isso. Uma outra questão. Nós tivemos recentemente aí um sucesso do lançamento da oferta inicial de ações do Grupo Mateus, né? O primeiro aqui do Maranhão, um dos poucos aqui da região norte. E a gente vê o mercado de ações voltado para o mercado imobiliário bastante aquecido, né? As empresas que têm ações na Bolsa, elas têm conseguido captar bastante recursos. Existe essa possibilidade de empresas médias, né, regionais, tem essa perspectiva de chegar a fazer essa captação via o mercado de ações? Olha, o que eu vejo é o seguinte... Essas empresas regionais, elas são muito conservadoras. Você pode observar, aquelas empresas que por décadas já estão aí na estrada, ela tem muito cuidado, muito mais cuidado do que até o próprio investidor que vai investir, tá certo? Então, antes dele procurar abrir capital, fazer um investimento de maior monta, você vê que nós temos empresas aqui de 25, 30, 40 anos. Mas já passaram por épocas difíceis, várias ocasiões de indefinições e muitas pereceram. Então essas são sobreviventes. Daí a dificuldade de se aventurar. A gente tem que dar, assim, eu parabenizo assim, o Grupo Mateus, que teve essa ousadia toda. A gente tem que dar, como se diz, dar os parabéns. Porque ele ousou, está aí, é uma referência em um estado pobre que somos nós. Não é? Aqui a dificuldade para poder se empreender aqui é muito grande, tá? E se gerar emprego, gerar atividade econômica, tá certo? Gerar imposto, trabalho. Qual a expectativa de vocês em relação a esse apoio do governo? Vocês acreditam que deve continuar no setor, essa combinação de alta do crédito com apoio do governo? É uma expectativa positiva? Como é que vocês avaliam isso? Porque para o setor tem ajudado bastante, né? Sim, principalmente a gente vê nos programas habitacionais, né? Então, esse apoio, ele eu considero fundamental para a engrenagem da construção civil continuar operando bem como opera, né? E é uma indústria que, não só por participar indiretamente dela, mas é uma indústria que emprega muito, principalmente no Maranhão. Eu não tenho esse dado exatamente, mas acredito que se não for a principal
empregadora talvez seja uma das principais. Né? Então, além do mercado imobiliário, a gente precisa realmente precisa realmente dessa combinação. Agora, o Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Brasil, não é isso? Casa Verde, ele ainda é o motor? Verde e amarela, Verde Casa Verde e amarela. Casa Verde e amarela. Casa Verde e amarela. Ele ainda é o motor no estado pobre como o Maranhão? Ele ainda é o Sim, motor? ele representa o maior número de vendas. Né? Em quanto por cento, mais ou menos? Olha, ele deve estar em torno de 70% do mercado, né? Das vendas em si, né? Do número de vendas. Né? O valor do VGV ele é um pouco menor, né? Que o VGV é o valor geral de vendas. Né? Mas em termos de unidades, ele deve estar girando em torno de 70%. Né? E ele é fundamental para poder realmente o mercado estar do jeito que está. Né? E essa perspectiva de crescimento se passa por isso, sem dúvida. Você tem noção de quanto que aumentou essa procura por programas como esse, por conta desses juros mais baixos, né, um financiamento mais facilitado pelos bancos? A gente observa de forma geral. O que a gente observa nesse cenário de 2020, né? A gente vê janeiro e fevereiro regulares, só que foram meses melhores do que 2019. Né? A gente vê março também um mês que, apesar de ser o começo da pandemia, foi um mês que realmente tem um resultado também um pouco melhor do que 2019. Aí a gente já figura abril como um mês que teve um resultado abaixo, né? Abaixo do que 2019 e abaixo do que vinha o ano, né? Então, assim, a gente entende que essa procura abril foi justamente aquele momento que foi gerado muitas dúvidas, né? Mas a partir do mês de maio, acredito que do final do mês de maio, com junho crescente, julho crescente, que coincidiu justamente com o período de reabertura, de flexibilização, né? Então a gente vê uma procura grande. Então os números são interessantes, são otimistas. São otimistas. Bom, a gente faz agora mais uma pausa, volta em instantes para continuar nosso debate aqui no estúdio. Até já.